Glória a Deus, estamos aqui mais um domingo para buscarmos a presença de Deus e para sermos renovados por Ele. Que coisa boa que você veio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite. Muitas são as situações que ocorrem para a gente não estar numa noite como essa aqui. É ou não é, minha gente? Ai, meu Deus, é cansaço, é o jogo do Flamengo, do Brasil. É muita coisa, gente, né? É o cansaço da semana. E às vezes a gente tem muita coisa para fazer ainda. A semana já vai começar e a gente fica ali, meu Deus, eu vou, não vou. Mas que bom que você veio. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 22. Deus é bom, amém? Deus é bom. Aleluia. Quem for achando, vai dando um glória a Deus, vai dando um aleluia, para mim saber que você encontrou, glória. Daniel capítulo 6, a partir do verso 19. Amém? Vamos juntos? O texto vai dizer assim: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Verso 21, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos te agradecer porque ela é digna de confiança. Ela é real, ela é verdadeira e nós te pedimos que no nome de Jesus, essa seja uma noite de renovo, essa também seja uma noite de livramento, essa seja uma noite, Senhor, aonde nós possamos contemplar o Senhor fechando a boca de cada leão nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque ninguém é como tu, leão da tribo de Judá. Nós te damos glória, te damos honra e te pedimos que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Gente, esse é um texto bastante conhecido. Quantos aqui já ouviram falar sobre Daniel na cova dos leões? A maioria de nós já ouvimos falar sobre esse texto, já assistimos filmes, ou já assistimos desenhos, ou já lemos sobre essa história. E antes da gente falar especificamente desse momento que nós lemos aqui, é importante que a gente entenda o contexto do capítulo 6 que nós acabamos de ler. No verso 1 desse capítulo, para você poder entender e se familiarizar com que a história, né, que nós estamos falando aqui, vai contar que o rei Dário, rei da Babilônia, ele separa 120 presidentes, 120 sátrapas, que é mais ou menos a mesma coisa. E aí, dentro desses 120 que ele separa 3 homens, 3 supervisores, para poder alinhar, ajustar toda essa equipe. Qual é o objetivo do rei? O objetivo do rei é econômico. O objetivo do rei é fazer com que o seu reinado tenha o mínimo possível de perdas, tenha o mínimo possível de desconforto. Então, ele levanta pessoas para que elas trabalhem, para que elas saibam o que estão fazendo e passem ali os feedbacks para os seus supervisores. Então, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo dentro de Daniel, capítulo 6. Agora, o texto vai dizer, no mesmo capítulo, no versículo 3, que dentre todos esses homens, Daniel, ele se destacava. Ele era alguém que destacava-se dos demais, porque sobre Daniel existiam grandes qualidades. No versículo 3 vai falar sobre isso. Ou, em algumas versões, o texto vai dizer que ele tinha um espírito excelente.
E isso chama muito a nossa atenção. Porque uma pessoa que carrega um espírito excelente é uma pessoa diferente das demais, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Então, existia esse diferencial sobre a vida de Daniel, ao ponto que o rei olhava para Daniel e planejava colocar ele como a segunda pessoa mais importante, né? O rei olhava para ele e planejava colocá-lo à frente do seu governo. Então, Daniel, de fato, não era qualquer pessoa. Daniel também não era mais aquele menino, né, do capítulo 1, quando chega na Babilônia, ainda muito jovenzinho, para servir ao rei, para não se contaminar com as mesas. Ele era alguém, nesse contexto aqui do capítulo 6, que já era de idade. Ele tinha aqui cerca de 80 anos, ou seja, ele já tinha enfrentado muitas coisas. Ele já tinha vivenciado muitas coisas. E é importante, gente, que a gente entenda que uma pessoa que tem um espírito excelente é uma pessoa que não fica parado por muito tempo. Uma pessoa que tem um espírito excelente, ela anda, ela desenvolve pessoas, ela muda ambientes, ela é, assim, uma pessoa extraordinária. E é por esse motivo que se começa uma grande perseguição sobre a vida de Daniel. E eu quero que você abra bem os seus ouvidos para isso que eu vou dizer agora. Se você na sua vida não quer ter nenhum tipo de problema, se você na sua vida não quer ter conflitos com pessoas, se você na sua vida não quer que ninguém levante a voz para falar algo sobre você ou ao seu respeito, fique como você está. Porque uma pessoa que é diferenciada, uma pessoa que tem um espírito excelente, é uma pessoa que é fora da curva. Mas qual é o problema? O problema está justamente porque Daniel, ele faz muitas coisas especiais. Daniel, ele é um homem proativo. Daniel, ele é um homem que é intencional em desenvolver. Ele é um homem habilidoso. Ele é um homem que não se conformou em ficar estagnado. Você entende o que é isso? Porque às vezes a vida, ela força a gente a ficar em um patamar de estagnação. Mas Daniel, ele rompe com isso. E ele não somente rompe na vida dele, como ele lidera um grupo de 120 pessoas. Ou seja, ele é um grande líder. Ele é alguém que chama a atenção, porque ele inspira. Ele é inspirador. Ele é um homem que não somente está ali diante dos líderes, dos liderados dele, mas em outro momento, o que é que Daniel ele já fez? Daniel, ele já aconselhou o rei. Daniel, ele já revelou sonhos. Daniel, ele já fez muitas coisas especiais. Então, de fato, esse homem, ele chama a atenção. E é importante que você entenda isso na sua vida. Enquanto você e eu quisermos ficar no mesmo lugar, na mesma vibe, no mesmo passinho, você pode ter certeza que você não vai ter problema com ninguém. Mas quando você se posicionar e quiser fazer coisas especiais para Deus, quando você quiser se levantar e dizer, opa, essa situação aqui na minha vida, hoje eu estou me levantando para mudar. Você já viu alguém, quando repentinamente olha assim e fala, eu vou começar a fazer uma faculdade. Tem 10 que apoia e 30 que diz, mas tu já passou do tempo. Você já parou para pensar que quando você se posiciona e você diz, não, eu vou começar a fazer algo diferente. Dentro da minha casa, dentro da minha faculdade, com os meus amigos. Muitos são os que vão desapoiar ou desencorajar. Porque existem pessoas que não ficam felizes com o progresso de alguns. Por quê? Porque aquela pessoa saiu da zona de conforto. Então, é importante que eu e você entenda que em muitos momentos da nossa vida, isso pode acontecer com a gente. Agora é uma escolha. Ou a gente decide fazer alguma coisa, ou a gente decide ficar estagnado. Ou a gente decide agir,
ou a gente simplesmente apaga aquilo que Deus nos entregou. Então, dentro aqui do capítulo 6, a gente vai ver que Daniel ele foi colocado na cova dos leões justamente por esse motivo. Porque ele era alguém inconformado. E eu creio que é isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, gerar esse sentimento de sermos inconformados. Sabe por que tem muita coisa que não gira? Porque tem muita gente conformada. Sabe por que tem muita coisa que não desenvolve? Porque a gente já aceitou. Então, às vezes, a gente está doente e a gente olha assim, mas é o que Deus quis. Ei, Deus quer que tu seja curado! Amém! Não, mas é porque a minha vida vai ser assim mesmo. Minha vida vai ser indo para o hospital direto. Minha vida vai ser assim. Em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus que não curou apenas no passado, não curou apenas, sabe, naquela época, mas cura hoje e vai continuar curando para sempre. E a gente precisa crer nisso. O problema é que a gente o quê? Se acomoda. Eu estou ficando animada. O problema é que a gente se acomoda, gente. Mas o Espírito excelente habita em nós. O Espírito excelente nos movimenta para fazer coisas excelentes. Isso é poderoso. E é assim que nós precisamos desejar viver. Então o povo, os sátrapas, começaram agora a investigar a vida de Daniel. E é interessante porque no versículo 4, na parte B, vai dizer assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. O que é que está acontecendo aqui? O povo está olhando para Daniel e está vendo ele se destacando. E quem não sabe quem é, tem medo de ver outras pessoas se destacarem. Quem não sabe o que carrega, quem não sabe a sua real identidade, acha que uma pessoa que cresce é um problema para ela. Mas não pode ser, gente. Eu não sei o que eles imaginavam, mas eu posso conjecturar aqui com você. Com certeza eles estavam olhando para o crescimento de Daniel e estavam se sentindo ameaçados. Por quê? Se Daniel crescer, ele vai esquecer da gente. Se Daniel crescer, ele pode prejudicar a gente. Se Daniel crescer, ele nem vai lembrar quem somos. Então perceba algo. O complô é feito para prejudicar a vida de Daniel. E é importante que a gente abra esse parênteses aqui. Porque a palavra de Deus vai nos orientar e vai nos dizer que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra carne, nem contra sangue. É contra principados e potestades. Mas do mesmo jeito que Deus usa quem está aberto, quem está com o coração disponível, o inimigo também usa. Então, embora às vezes sejam pessoas que sejam ali usadas para nos machucarem, usadas para nos ferirem, a gente precisa entender que verdadeiramente a minha luta não é contra ela. A minha luta, ela é contra principados e potestades que estão ali sem ela nem perceber, influenciando. Eu quero abrir e fechar esse parênteses, porque às vezes tem gente que pega isso e faz, é mesmo, tá vendo? Aquilo é um peste. Sua luta não é contra ele. E a gente vai aprender com Daniel como ele desenvolveu essa poderosa arte de saber que a sua luta não era contra pessoas. Então o povo vai lá investigar a vida de Daniel. E é interessante porque o texto vai dizer que quando eles foram lá, não puderam achar falta alguma, porque ele era fiel, ele não era desonesto, e nem era negligente. E aí é importante que a gente entenda algo fundamental. Em algum momento da nossa vida, alguém pode querer nos investigar. Pode querer saber quem a gente é. Mas eu quero dizer que assim como foi na vida de Daniel, será na nossa. Quando alguém quiser saber sobre o nosso respeito, só vai encontrar honestidade, integridade, pureza, graça. Vai olhar e vai dizer, rapaz, eu não tenho do que me queixar.
que reclamar. Meu Deus, é alguém coerente. E é esse ponto que eu quero falar com você. A vida de Daniel era uma vida de coerência. Ele era o que ele dizia ser. Ou seja, eu não sou alguém quando as pessoas da igreja estão me vendo. Eu não sou alguém quando o pastor está me vendo. Eu sou quem sou porque sei que Deus me vê. Aonde eu estiver. A minha vida é para Ele. E quando a gente tem essa consciência, gente, é diferente. É diferente. O desejo do coração do Senhor é nos esticar nessa vida de coerência. Nessa vida onde a gente é quem é. E não muda quando existe alguém nos observando. Eu acho que hoje um dos maiores desafios dos crentes é esse. Já viu alguém que é uma pessoa, mas se o pastor chegar, se o líder chegar, ele mudou da água assim para o vinho. Eu acho que as pessoas acham que as pessoas não percebem, né? Deus quer de nós coerência. Deus quer de nós esse posicionamento, essa verdade no íntimo, esse desejo de agradá-lo sobre todas as coisas. Você quer ver alguém que agrada o coração, às vezes, das pessoas? Pode investigar que ela está primeiro agradando o coração de Deus. Uma pessoa que se preocupa em agradar o coração de Deus é uma pessoa até, inclusive, de fácil convívio. Quanto mais perto de Deus estou, mais parecido com Ele me torno. Quanto mais aprendo com Ele, com a sua palavra, mais sei como lidar com as demandas da minha própria vida. Então, foi isso que aconteceu. Encontraram na vida de Daniel coerência. Agora, por que o povo está aborrecido com o progresso de Daniel? Porque o povo vai intencionalmente até o rei, e a gente vai ver isso no versículo 7, provocar o rei a emitir um edito, a emitir um decreto, a estabelecer algo para prejudicar Daniel. Porque é interessante isso. E o versículo vai dizer, deixa eu ver se eu gravei aqui. No versículo 5, na parte B, diz assim, esse Daniel, aí, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui é que a gente não está encontrando nada nele. Sabe como a gente vai encontrar? Se for algo relacionado ao Deus dele. Então, prontamente, eles estão prontos para inflamar o coração do rei acerca de emitir esse decreto, de emitir esse edito. Porque eles estão fazendo de tudo para que Daniel ele seja prejudicado. E aí eles vão até o rei, insistem para que o rei, eles emitam esse edito e eles falam, rei, o que é que você acha? Estou parafraseando. O que é que você acha da gente emitir um edito e nesse tempo não se receber adoração a nenhum outro Deus, nenhum outro homem, exceto ao Senhor? O rei, rapaz, tá aí, gostei. Agora pense que o coração desse povo que estava indo diretamente ao rei era um coração que estava elevando o rei, mas a motivação era de prejudicar o outro. Muitas vezes, gente, na nossa vida, na verdade, todas as vezes, nós vamos precisar sempre avaliar a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração é muito mais importante do que as palavras que saem da nossa boca. Porque, às vezes, nós estamos falando algo que não é verdadeiro dentro de nós. Por isso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, movimenta de uma forma correta as motivações do meu coração. Alinha as motivações do meu coração. Para que eu não seja uma pessoa incoerente. Para que eu não seja alguém que gera
instiga para a maldade. Avalia o meu coração. Por isso Davi vai dizer, sonda-me. Sonda-me. E conhece o meu coração. Vê se em mim há algum caminho mau. E livra-me. Essa deve ser a nossa oração. Sonda-me, Senhor. Porque a palavra vai dizer que o coração, ele é o quê? Enganoso. Agora vamos voltar para cá. A falha de Daniel era uma falha boa. Imagine você ser investigado, ser encontrado por alguém que está ali observando sua vida, mas perceber que você tem um ritual de oração. Você tem uma vida de devoção a Deus e não é somente uma vez, 2 vezes, 3 vezes no caso de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, gente. Que falha boa, né? Às vezes a gente passa, é uma dificuldade para orar só um pouquinho. Daniel, ele tinha uma persistência na oração. E aí no verso 9, o rei, ele assina o decreto. Ele coloca para girar o edito. E eu penso que quando isso acontece, quando o edito de fato é feito, é estabelecido, o verso 10 vai falar a reação de Daniel. E preste atenção, o que esse homem tem de comportamento. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Esse homem, ele podia exatamente nesse momento ficar perturbadíssimo. Nesse momento, ele poderia se encontrar altamente desestabilizado. O ato dele ir para casa é um ato poderoso. Porque ele está dizendo para si, nada é capaz de me desestabilizar. Por quê? Porque eu conheço o meu Deus. É isso que nós precisamos entender, sabe, gente? Eu quero já profetizar sobre a minha vida e sobre a sua. Nada será capaz de te destabilizar, de te paralisar, porque você conhece o seu Deus. Eu conheço o meu Deus, eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Era uma notícia difícil que estava chegando para Daniel e ele se mantém diante de Deus. Diante dos cenários que nós vivenciamos tantas vezes cenários difíceis, desafiadores, momentos da nossa vida que nós não temos todas as respostas. Esse é um bom momento para eu e você permanecermos confiando no nosso Deus. Confiar em Deus. Descansar o nosso coração, sabe? É como se Daniel estivesse dizendo, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar declarando que Deus é bom. Eu vou continuar dobrando o meu joelho. Eu não vou perder o meu ritmo de adoração. Eu não vou perder o meu ritmo de oração. Eu vou permanecer com o joelho dobrado, janela aberta e 3 vezes por dia. Não mudou. Sabe, eu preciso te dizer isso. Circunstâncias. A vida da gente muda rapidamente. A gente está aqui, daqui a pouco algo acontece e a gente diz, meu Deus do céu. Eu sempre comento isso quando a gente vai viajar de avião, alguma coisa do tipo. E aí eu saio, por exemplo, aqui de João Pessoa e vou até Brasília. Aí eu chego, vou no aeroporto para pegar o voo. E daqui a 3 horas eu já vou estar em Brasília. Mas ainda agora eu estava em João Pessoa. Como isso é rápido? Da mesma maneira, meus irmãos, acontece na nossa vida. Mas uma pessoa que conhece o seu Deus, ela permanece diante dos obstáculos. Uma pessoa que conhece o seu Deus, ela diz, opa, peraí, eu sei quem Ele é. Eu posso
Senhor. Agora percebe, ele mantinha uma vida de oração. E oração é disciplina. Oração não é quando eu tenho vontade. Oração não é quando eu sinto, oh glória, eu estou sentindo aqui o Espírito Santo me inquietando para orar. Oração não é quando eu estou apenas em um propósito. Oração é disciplina, gente. Daniel, ele era disciplinado. Ele poderia, nesse momento de dificuldade, abandonar aquele lugar. Mas ele disse, não, peraí, eu não vou me entregar à comodidade. Não, calma. Deus permanece no controle da minha vida. Se querem me jogar na cova dos leões, que joguem. Deus cuida de mim. Sabe, é isso que nós precisamos nutrir no nosso coração, gente. Porque cada um aqui tem uma cova diferente. Mas o que muda é conhecermos o nosso Deus. Às vezes são diagnósticos difíceis. Às vezes são áreas da nossa vida que a gente olha e fala, meu Deus, como resolver isso? Confiando em Deus. Sabe, ninguém vai alterar a minha rotina com o Senhor. Eu vou me manter em oração e vou contemplar o que Deus irá realizar. Vou contemplar. Sabe, porque tem uma música que eu gosto muito, que diz assim, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. É isso. Eu não sei como vai ser, Senhor, mas o Senhor vai fechar a boca desse leão e eu vou chegar lá. Eu creio. Nós precisamos crer. Nós precisamos confiar. Eu vou continuar adorando a Deus. E aí, por essa adoração, por essa disciplina, as pessoas viram Daniel lá no seu quartinho e imediatamente foram falar para o rei. Eu quero que você entenda que nesse tempo aqui, você decretar algo era algo muito difícil de ser revogado. Então, quando é decretado, o rei assina, sela, não tem mais para onde voltar. Não tem mais como voltar. Então, o rei gostava tanto de Daniel, o rei tinha uma simpatia por ele. Que quando ele soube que Daniel ia ser jogado na cova dos leões, ele começou a fazer tudo o que ele podia para reverter aquela situação. E aí no verso 14 vai dizer, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. E é importante que eu e você entenda algo. Por mais que existam pessoas que queiram nos ajudar, por mais que existam pessoas que queiram, sabe, nos dar esperança, olhar para a gente, nos dar uma palavra de ânimo, elas são limitadas. Aqui nesse contexto, quando o rei ele ficou sabendo que Daniel ia ser mesmo jogado na cova dos leões, ele fez ainda de tudo. Mas ele tinha limitação, então ele foi até o pôr do sol lutando incansavelmente para ver se revertia o quadro. E não pôde. Por quê? Ele era limitado. E eu preciso lembrar algo para mim e para você. Os homens, as pessoas são ilimitadas. Mas o Deus a quem servimos, ele rompe fronteiras. Ele é sem limites. O rei só foi até de madrugada. Deus por nós, no pôr do sol. Deus por nós, vai de manhã, vai de tarde, vai de madrugada, ele vai toda hora para beneficiar um filho seu. Agora, perceba algo. Se Daniel estivesse apenas confiando no recurso do homem, ele não poderia enfrentar o milagre que ele enfrentou. Porque coisa boa, gente, é a gente entender que o nosso maior recurso vem de Deus.
O nosso maior recurso não vem das pessoas, vem de Deus. Nós estamos agora nessa época de política ainda em João Pessoa, e acontece muito isso. Muitas pessoas confiam a sua vida a políticos. Dá uma aguinha. Muitas pessoas confiam os seus currículos a pessoas que têm assim cargos importantes. E aí, se eu entregar o meu currículo para ele, com certeza ele vai fazer alguma coisa por mim. Mas eu preciso te dizer, é um erro depositarmos a nossa confiança em homens e não depositar a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que abre porta onde ninguém pode abrir. Nos coloca em lugares que a gente não conseguiria chegar. É Ele quem faz. É Ele que operou. Você nunca viu uma porta impossível ser aberta milagrosamente. Ou você nunca viu ou nunca ouviu alguém falar que isso estava travado lá como é o nome? Nos arquivos. Não podia. A estimativa era para que isso saísse em 20 anos. Só que aí tem um Daniel que ora. Tem um Daniel que é comprometido. Tem um Daniel que diz, Senhor, é 20 anos para ele, mas se o Senhor quiser, amanhã meu telefone toca. Ô, glória! Amanhã eu recebo uma notícia boa. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Então eu quero, Senhor, nós queremos, Senhor, depositar a nossa vida nas tuas mãos. Porque é dele que vem o meu recurso. É Ele que cuida de mim. O rei fez de tudo, mas não conseguiu. Foi de todo jeito para a cova dos leões. Foi de toda forma. E naquele momento, Daniel, ele começa a viver um momento sombrio, um momento aflito, mas um momento de muita confiança. E aí nós entramos aqui nos versículos que a gente leu inicialmente. Quando o rei foi até Daniel, na verdade, quando foi jogá-lo, na cova dos leões, o rei ele emite uma palavra. No versículo 16, o rei diz assim para Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei acabado, arrasado. E aí o que é que acontece? Daniel literalmente é colocado dentro da cova. Agora pensa comigo o que é que esse homem pensava com ele. O rei volta e o texto vai dizer que ele não quis nenhum divertimento. Ele não comeu e ele não dormiu. Porque tamanha foi a angústia desse homem por saber que Daniel era alguém inocente. E eu preciso dizer algo para vocês. Muitas vezes nós estaremos diante de covas que nós não deveríamos estar. Muitas vezes, muitas injustiças podem se achegar até a gente. Muitas vezes, muitas pessoas podem se levantar e nos jogar em covas que a gente não merecia estar. E aí eu quero te dizer, é nesse momento que nós vamos poder perceber a poderosa mão de Deus agir por nós. Agora, é importante a gente falar isso, porque tantas vezes nós não queremos suportar os processos que precisamos suportar, mesmo que às vezes nem foram causados por nós. Existem coisas que a gente precisa suportar. E quando eu falo suportar, é descansar na certeza de que Deus, Ele vê. Você entende isso? Que as pessoas não veem, as pessoas elas não sabem, mas Deus, a palavra vai dizer que os olhos dele estão sobre toda a terra.
Alguém que confia em Deus, alguém que se relaciona com Deus, alguém que busca a Deus, pode entrar em qualquer cova, mas pode ter a garantia que Deus vai livrá-lo. Deus vai livrá-lo. Então o rei ficou atordoado. E aí, logo quando amanheceu, ele foi lá. E é interessante, porque eu não o julgo, eu acho que eu seria igual. Ele está diante de uma cova de leões, gente, não está diante de uma cova, de uma grade cheia de gatinhos. É de algo perigoso, de uma jaula. Né? Ele está diante de um grande desafio. Então ele vai e ele pergunta: Daniel, ele chama, com voz que revelava aflição. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar dos leões? Aí o caldo engrossou. Porque ele falou com medo, ele falou com desespero, ele falou, o texto vai dizer, com aflição. Em outras palavras, ele não estava confiando que iria ouvir uma resposta do lado de lá. E para grande surpresa, eis que Daniel responde. Gente, isso é muito poderoso. Porque existem muitas vezes situações da nossa vida que a gente acha que vai nos destrambelhar, que vai nos arruinar, que vai nos acabar, que vai, sabe, nos desfavorecer para sempre, e que a gente não vai mais conseguir se levantar, a gente não vai mais conseguir se erguer. Mas quando Deus, ele entra no curso da nossa história, milagrosamente, a gente diz: oi! Rapaz, eu não estou aqui mesmo! Até eu fiquei achando que alguma coisa ia acontecer, mas ele me livrou! Aleluia! É o sentimento de que Deus, ele é real, ele é vivo e ele ainda me livra. Gente, é muito bom saber que nós temos um Deus poderoso e vencedor conosco. Vencedor. Nós não estamos falando de um Deus derrotado. Nós estamos falando de um Deus vencedor. Então, para a surpresa daquele rei, Daniel fala: ó rei, educado ainda, cheio de princípio e de valor que não mudava. Ó rei, vive para sempre. Gente, eu queria ver a cara do rei. Educado. Sabe, o inimigo, ele pode ter até tentado destruir a sua vida, mas Deus é aquele que vai te erguer, para que você se torne um testemunho vivo da sua glória na terra. Foi isso que Daniel se tornou, um testemunho vivo da glória de Deus. Agora, eu quero fazer algumas perguntas para você. A gente consegue perceber que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E muitos de nós aqui concordamos que Daniel não merecia ir para a cova. Concordamos que Daniel não tinha necessidade de ser jogado naquela cova, porque foi uma grande injustiça que foi feita com Daniel. Mas a grande verdade, gente, é que nós precisamos intencionalmente entender que precisamos enfrentar algumas covas na nossa vida. Às vezes a gente quer fugir, e eu acho interessante porque o texto não diz de maneira nenhuma que Daniel, ele quis fugir daquela cova injusta que ele estava vivendo. Às vezes nós estamos diante de conversas difíceis com a gente mesmo. Às vezes nós estamos beirando a uma separação. Às vezes, sabe, famílias estão sendo desestruturadas, é uma cova que está vivendo. Agora, a minha pergunta é: nós estamos querendo enfrentar essas covas? Ou nós estamos olhando e dizendo para a gente mesmo: não vou. É interessante quando a gente consegue ver. E ontem a gente teve culto de casais aqui na igreja, e em um momento eu falei sobre isso. E eu disse: gente, habitualmente a gente sempre está com algum casal e a gente conversa e tudo mais. E às vezes a gente pergunta: e aí, como é que vocês estão? Está tudo bem?
como é que vão as coisas, as demandas. E aí, poucos são os corajosos que têm coragem de olhar para a gente e dizer, não está. Poucos. Por quê? Nós não queremos enfrentar covas que precisamos. Às vezes a sua cova pode ser uma liberação de perdão. E você precisa entender, se você não liberar, vai te matar aos poucos. Precisa enfrentar. São coisas na nossa vida que nós não podemos mais olhar de uma forma, ai não, isso aconteceu em 2014, né, pastora? Fazem 10 anos, mas não está resolvido dentro de você. São covas que a gente precisa enfrentar. Às vezes são conversas com os nossos filhos. Situações complicadas. Que a gente quer olhar e quer fingir que não está ali. Mas eu quero glorificar a Deus que nos sentou aqui hoje para dizer, é preciso enfrentar. É necessário enfrentar. Se você quiser ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfatória no Senhor, a melhor coisa que eu e você fazemos é enfrentar as covas das nossas vidas. Daniel estava passando por uma cova aqui, literal. Graças a Deus que nós não estamos passando por essa cova literal. Literalmente ser jogado na cova dos leões. Mas é bem verdade que estamos com coisas dentro das nossas vidas para resolver. Estamos com demandas dentro dos nossos corações para resolver. São enfrentamentos necessários. São enfrentamentos que precisam acontecer. E sabe, quando nós enfrentamos as covas que precisamos enfrentar, a gente consegue ver o milagre de Deus acontecer. Aqueles leões naqueles dias, naquele dia especificamente, teve que experimentar um jejum. Teve que jejuar. A carne de Daniel foi poupada, já a de outros não foi. Mas perceba algo. O que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida é restaurar o nosso coração. É alinhar o nosso íntimo. E especialmente quando nós estivermos diante de covas. Porque entenda algo especial nessa noite. As dores que nós enfrentamos, elas nos forjam mais do que os momentos de alegria. A palavra de Deus, lá em Eclesiastes, vai dizer que existe mais ensinamento no luto do que na festa. E isso quer dizer o quê? É que momentos de dores, momentos desafiadores, momentos de cova, nos forjam, nos alinham, nos faz desenvolver uma confiança maior em Deus. Momento de alegria é maravilhoso, mas que ensinamento a gente tem comparado aos momentos de dores? Comparado a estar diante de um velório e dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Momentos de dor, momentos de forja, fazem a gente, de fato, pessoas melhores. Então, o desejo do coração de Deus é alinhar o nosso. Só enquanto a gente fugir dessa cova, a gente não vai conseguir experimentar da totalidade da bênção de Deus sobre nós. Então, hoje, nessa noite, eu quero dizer para você, enfrente os leões que você precisa enfrentar. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você rompa. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você avance. E que pare de olhar para si como uma vítima. Porque se Daniel estivesse olhando para si como uma vítima, nunca iria ultrapassar o que ultrapassou. Nunca iria desfrutar do que desfrutou. Da poderosa mão de Deus agindo ao seu favor. Deus está agindo ao nosso favor. Amém? Deus está agindo ao nosso favor. E isso faz parte do trabalhar dele na nossa vida. E eu encerro dizendo isso. Há vasos na casa de Deus
para fins honrosos. E há vasos na casa de Deus para fins desonrosos. Nós não queremos fazer parte dos desonrosos, amém? Nós queremos fazer parte dos honrosos. E os honrosos precisam enfrentar as suas covas. Queria convidar você a ficar de pé. Deus vai fechar as bocas dos leões, amém? Mas Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer movimentar o nosso coração. A ter, de fato, uma vida que aprende com Ele. Um coração ensinável em sua presença. Daniel se destacou. Daniel manteve uma vida de oração e de busca, uma vida de disciplina, uma vida temente ao Senhor e ainda assim não foi poupado de uma cova de leões. Você precisa entender isso. Não é porque você ora, você lê, você jejuma, você se consagra, que a gente não vai ser poupado de covas. No mundo teremos aflições. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Venci o mundo. Então entenda, todos nós estamos sujeitos a passar por covas. O diferencial será se nós iremos resolver ou se nós iremos repetir a fase. Chega de repetir, amém? Repetir não é bom. Num sentido de tipo repetir de ano, né? Repetir uma viagem é bom, né? Repetir, né? Repetir nesse sentido de reprovação. Eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que aqui nós estamos diante de várias covas. Mas eu sei que também nós podemos estar diante de uma grande mudança na nossa vida. De uma grande girada de chave, se a gente quiser. Se a gente permitir, não é? Que o Espírito Santo, ele tenha liberdade no nosso coração. Se nessa noite você reconhece que existem algumas covas que você precisa enfrentar e que você diz: pastora, é difícil para mim. É desafiador. Eu não tenho nem força para falar, já me desmonto. Mas você quer enfrentar isso. Você reconhece diante de Deus que isso tem prejudicado você. Tem consumido o seu coração. Tem consumido o seu íntimo. Tem perturbado. O desejo do coração de Deus é fazer com que a gente receba a paz. A paz que excede todo entendimento. O desejo do coração do Senhor é que a gente consiga olhar e observar que o Senhor é aquele que cuida de mim. Sabe o melhor para mim, mesmo quando eu não tiver todas as respostas. Se você reconhece que existem áreas do seu coração que você precisa enfrentar e você quer isso, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu quero apresentar isso diante de Ti e eu te peço, me ajuda. Me ajuda a romper isso aqui. Me ajuda a girar isso aqui na minha vida. Preciso da Tua intervenção. Queria convidar você a vir aqui à frente, porque nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, amém?